Voltamos com Democracia aqui pela TV Assembleia, falando sobre os limites na busca pelo corpo, pelo rosto perfeito. Nós temos agora, para a alegria de todos nós, retomando o contato aqui pessoal nosso com o telespectador, com o Dr. Ricardo Nogueira, que sempre valoriza esse espaço com a sua opinião, a sua experiência, o seu conhecimento e com a franqueza habitual. Por isso, nós temos aqui a primeira intervenção dele para falar sobre os limites. Na busca pelo corpo, o rosto perfeito, mas já perguntando se isto não é questão de autoestima, de amor próprio, de aceitação, a determinante dos maiores problemas que as pessoas entendem viver e procuram solução na cirurgia plástica, nos salões de beleza e nos similares. Existem os similares? Sim, as academias. Doutor Ricardo. Pois é a ideia que a gente tem das coisas, né? Ontem eu estava lendo um texto sobre as mulheres de Paris, né? O que é a mulher parisiense, o que ela tem de bonito? Não é a magreza nem a beleza, é a inteligência. Então hoje o charme de uma mulher em Paris é uma mulher que entende de política, que entende de finanças, que tem visão própria, que fala pela sua própria língua, pela sua própria cabeça. Me desculpa a interrupção, mas diz que em Paris até os pobres ensinam. Lembra da velha canção de sucesso, como os pobres de Paris aprendiam uma lição? Mas sabe como não aprender com as mulheres? Mas eu estou impressionado até com o fato real disso, aqui em Porto Alegre. Eu tenho uma paciente que está comigo há 2 anos e meio, que ela saiu em direção ao Guaíba para se matar. E ela ia se atirar no Guaíba. E quando ela está para se atirar ali, um senhor sem teto, morador de rua, chamado Luiz Mário, vou falar o nome dele, que pode falar, porque é um herói, disse para ela: mas minha senhora, por que a senhora vai fazer se atirar no Guaíba? Está poluído e tal. Não, eu quero morrer. E ele disse: não, minha senhora. E ele começou a dar uma aula de filosofia de vida para ela. Veja bem, um senhor morador de rua, o quanto que nós temos que agradecer a esse herói, que graças a esse homem, uma família não foi destroçada, né? Porque o suicídio, o problema não é de quem morre, mas sim de quem fica, né? E outro dia, agora há pouco, ali mesmo no Parque Marinha do Brasil, uma menina estava sendo ameaçada de estupro e um outro morador de rua interviu. Então a gente aprende com isso que todos têm a ensinar e muito, né? Por mais humilde que seja, né? Então acho que essa que é a grande questão, né? Não é uma coxa cheia de hidrogel ou um lábio explodindo de outra substância, que todas elas são nocivas, que vai nos deixar mais belo ou menos belo. O Ronaldinho Gaúcho dizia sempre: quando eu fui o melhor do mundo, eu era o mais lindo do mundo, não é? Então a gente vê assim, por exemplo, a Bethânia. A Bethânia não é uma lindeza. Aí quando tu vê ela entrando em cena, tu acha ela meio estranha. Aí quando ela começa a cantar, ela te encanta. A Fernanda Torres ou a Fernanda Montenegro, essas atrizes maravilhosas, não são um impacto de beleza, mas, no entanto, quando elas começam a citar os seus textos, a gente fica maravilhado. E a Fernanda Torres é também uma escritora fantástica. Fernanda Torres é totalmente fantástica em tudo. É uma pessoa fantástica. Então, acho que é isso que a gente precisa. Eu tive uma época que os aviões paravam, ficaram horas parados. Eu estava num avião que a Fernanda Torres também estava. E ficamos esperando, porque teve uma época que parou tudo que era aeroporto, não me lembro mais por quê. Né? E aí ela ficou conversando conosco, falando sobre futebol, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que sabe de tudo, que tem uma visão de mundo, que participa, que tem opinião própria. O importante é ter opinião própria sobre tudo. Isso é o que é importante, que tu exista, que tu tenha a tua luz. Assim como esse senhor, seu Luiz Mário, que é o meu herói, né, porque a minha luta é na prevenção do suicídio, ele conseguiu fazer uma coisa que é fundamental. Se todo mundo conseguisse fazer, o outro
morador de rua, que eu não sei o nome, que evitou um estupro, entendeu? Então é isso que é o bonito, lindo, maravilhoso. É a atitude, né? A atitude diante das coisas, do dia a dia, da vida, né? E isso eu acho que é uma beleza inenarrável, né? Entendeu? E as pessoas acham que botar um silicone no glúteo é lindo ou não. E o que importa é o que a gente pensa, o que a gente é, o que a gente pensa, né? E aquilo que a gente pode passar para os outros, né? Isso é o que importa. E, no meu entendimento, a beleza está nisso. Pois é, a conversa se desenvolve entre os nossos convidados a partir de agora. E 83 anos tem o teu sindicato. 83 anos. Mais de 1.500 associados em Porto Alegre ou no Rio Grande do Sul? No Rio Grande do Sul todo. Porto Alegre, quanto seria? Porto Alegre é quase 80% já. Mais e o de resto, 1.100, então. Isso. Muito na grande Porto Alegre, Canoas, muito Viamão. Região metropolitana é predominante. A gente faz um trabalho lá muito bom, a parte de regulamentação da categoria, essa parte de orientar como abrir. E existe uma rotatividade muito grande entre os profissionais? Tem. O profissional, ele é artista, né? E todo artista, ele tem temperamentos, né? Altos e baixos. Então, hoje ele está satisfeito num lugar. Quando se sente como tal, mais temperamento. E aí ele está bem naquele local, aí daqui a pouco ele não está mais satisfeito. Aí ele tem que trocar de salão. Por isso que eu acho que nem pode ser carteira assinada, e a gente luta por isso. A nossa luta é que ele seja CNPJ, que seja um MEI, um microempreendedor, ou que ele tenha autonomia de sair e entrar a hora que quer e ser autônomo, né? Então, a nossa luta é por isso, porque hoje ele está bem, ele está no salão. Amanhã ele quer trocar de uma hora para outra. E isso acontece muito também. E o vínculo acaba sendo prejudicial para o empregador, né? Os valores que tem que despender do processo rescisório. Isso é apenas uma passagem porque é impressionante o registro, porque Porto Alegre se constata, né? Em cada quadra, rigorosamente, você encontra ali um salão de beleza. Eu sou tão antigo que eu sou do tempo do Instituto de Beleza. Né? Mas é o salão de beleza que você encontra. Pois agora sim a conversa se desenvolve entre os nossos convidados, porque este tema é importante. Nós falamos sobre o amor próprio, a aceitação pelas pessoas que acabam sendo vítimas, né, dessa obsessão pelo corpo dito perfeito. Embora, doutor Ricardo, na primeira parte do programa, nós tenhamos lembrado aqui os padrões que são estabelecidos por época. O senhor bem menos que eu, mas ainda lembra do tempo em que o padrão internacional era Gina Lollobrigida, pequena, de cintura estreita, né, de quadris amplos, né, seios volumosos. E depois vieram os outros tipos, as Grace Kelly, Audrey Hepburn, né, que eram esguias, né, de seios menores. Mas tem umas medidas que são consagradas, né? Que o pessoal se baseava muito assim, as medidas perfeitas, por exemplo, entre os olhos, do tamanho, tem uma proporcionalidade. Essa proporcionalidade, esta simetria que falam hoje para as pessoas, segundo Picasso, só são encontráveis nos gatos, que têm a simetria, o tamanho da testa correspondente ao queixo, etc. Eu tenho certeza, os seres humanos não. Parece que se baseava na Vênus de Milo, né? Existem algumas teorias, existem mais de um autor para elas, né? Essa é a proporção áurea, né? A proporção áurea é baseado em alguns números que se estabeleceram. Vênus de Milo foi um deles, assim como tem outros tipos de proporções foram usadas e que, quando aplicadas, teoricamente daria um padrão perfeito de beleza. Só que o que a gente veio assistindo ao longo dos anos, isso da Idade Média, essa proporção áurea já vê lá no Renascimento, desculpa. A gente veio assistindo a evolução desse crescimento, da aplicação desses padrões, e o que a gente vê, na verdade, é que a beleza é mais que isso. Como a gente havia falado anteriormente, muitas vezes é o jeito de caminhar, muitas vezes é a postura da pessoa,
Porque a aplicação pura e simples sobre um rosto, e os trabalhos que avaliaram elas faziam exatamente isso. Uma fotografia, se colocava esses parâmetros sobre elas e se faziam avaliações estéticas, de desfecho estético, enfim. Os rostos mais simétricos, em proporção áurea, nem sempre eram os mais considerados os mais bonitos. E diferente de fotografias, as pessoas, quando estavam presentes, em vivo, no local, tinham notas diferentes também. Ou seja, a beleza é uma percepção, né? A gente percebe a beleza através de várias coisas. O fator anatômico que a gente falou, e o senhor falou muito bem, que a beleza vem de dentro e a parte externa, o silicone, a mama, o nariz, enfim. Essa é uma das partes que compõe, sem dúvida nenhuma, esse gerador da percepção. E não tem como negar o ser humano na evolução dele, ele se enfeita desde os primórdios e veio evoluindo esses enfeites, as pinturas e depois as maquiagens e depois as intervenções mais ou menos invasivas. Então, eu acredito, e como o Dr. Ivo Pitangui diz, quando perguntam para ele se ele... o senhor nunca fez uma cirurgia plástica, algum procedimento estético? Ele diz, minha querida, sabe que eu me suporto. Cirurgia plástica é para quem não suporta alguma coisa que tem, aí deve fazer. Enquanto você conseguir lidar com aquilo e aquilo não for a causa dos seus problemas, e muitas vezes não é, mas se há uma identificação de alguma coisa anatômica que está te incomodando, aí entra a cirurgia plástica. Por isso, né, senão não existiria uma especialidade do tamanho dessa, que tem toda essa... hoje o Brasil tem a maior associação de cirurgiões plásticos do mundo e realizou o maior número de cirurgias plásticas no mundo também. Eu creio assim, eu não sou contra a cirurgia plástica. Eu acho que, principalmente para a mulher, né, eu acho que o homem também, mas principalmente para a mulher, eu acho até bonito aquela coisa de manter. Vou dar dois exemplos bem claros. Sophia Loren e Brigitte Bardot. Né? A Brigitte Bardot é um modelo e a Sophia Loren também. A Sophia Loren está com 80, né? E a Brigitte Bardot também. E a gente vê a diferença. É óbvio que a Sophia Loren fez alguma intervenção, mas são intervenções sutis, né? Tu nota que ela mantém, não tem nada exagerado, né? Que chama atenção, tem pessoas que ficam, inclusive, deformadas. Algumas atrizes agora, tem uma atriz que ficou totalmente irreconhecível. Não é que ela pode até ter ficado mais bonita, mas não é ela, né? Ela perde a personalidade dela, né? Lá na área, nos salões de beleza, a gente nota que tem clientes que têm um nariz um pouquinho maior que os outros, mas o conjunto da obra fica bem, ela fica bem. Aí ela diminui, aí fica estranho. Já aconteceu isso, né? A gente acha estranho, mas era mais bonito antes que agora. Mas parece que não combina, né, com um todo, né? E tem um outro negócio que eu acho muito interessante. Eu morei em Brasília, trabalhando no Ministério da Saúde, e eu frequentava um restaurante chamado Piantella, né? Lá com o doutor Ulisses, aquela turma tinha uma mesa lá e tal. E tinha umas senhoras que frequentavam aquele restaurante, principalmente esposas de senadores, deputados, e de um tempo para cá lá, elas chegavam todas iguais, todas com o mesmo nariz. E a gente começou a entender que elas eram todas elas operadas pelo mesmo cirurgião. E elas começaram a ficar pareciam umas bonequinhas de porcelana. O chamado todas narizinho. iguais. Todas com o mesmo nariz. O chamado narizinho de apanhar chuva, né? Tadinho, foi e padrão aquele negócio da boca, do lábio, que fica tudo com aquela boca de pato, né? Mas pô, fica tudo igual, parece um modelo único. Aí perde o encanto, né? A personalidade, né, da pessoa, né? Que é um nariz, às vezes, grande, consolida um... Comentei há pouco, a Gisele Bündchen, que é fantástica, tem nariz não grande. tem um nariz bonito para os padrões de hoje, não, os padrões de beleza estéticos que existem, sendo propagados por aí. Porque essa propagação também é feita muito pelos meios de comunicação, as novelas. Lá deve sentir muito mais do que no consultório da cirurgia plástica, né? Muito mais
nos salões de beleza o pedido do cabelo da atriz tal. É a moda. A moda, É a né? moda. Aí todo mundo fica com o mesmo corte. corte. Às vezes tem um corte bonito, mas parece que é um uniforme. Então não tem que ter um cabelo mais comprido de um lado. Mas lá no tudo salão bem, né? a gente orienta, como a gente conversou aqui, que tem cabelo que não combina com ela, né? Tem que nem nós estamos falando da cirurgia, mas também a gente fala do cabelo. O cabelo não combina com aquele rosto, né? Mas só porque a atriz tem, ou uma artista tem, a gente vai ter que copiar tudo igual. Acho que um tempo para cá já teve uma evolução nessa parte aí de olhar o rosto da pessoa e a gente fazer o cabelo melhor para aquele rosto. E não vir pronto de olhar numa revista, eu quero esse aqui. A gente tem essa habilidade, né, como profissional, de orientar e dizer, ó, esse cabelo não combina com o teu rosto. Tu vai ficar mais com o rosto mais redondo, tu vai ficar com... Não vai ser um perfil mais bonito para ti. Então, a gente tem essa visão como profissional de orientar. E essa é a nossa obrigação, né? E acaba sendo um bom ouvinte, né? O cabeleireiro ouve bastante, não tanto quanto o funcionário do caixa bancário naquele guichê dos idosos, né? Porque ali os idosos fazem visitas também e fazem confidências. A gente vira um amigo do cliente. Porque são anos, né, trabalhando, são anos conversando, são anos, né? Tem cliente lá que eu tenho há 25 anos no salão, eu tenho 25 anos com vários clientes que estão lá. Então, O salão é na descida da Borges, ali, né? Na Borges, esquina com a Demetrio. 25 anos eu estou ali. É bem na esquina? É um pouquinho mais um pouco acima, né? Um pouquinho acima ali. Tem a Fernando Machado, uma quadra antes, né? Fernando Machado é aquela... da Demetrio ali perto. Logo da depois da Arita, Quando eu cheguei em Porto Alegre, eu morei ali na Fernando Machado, eu me lembro, eu passava ali. Tu lembra da tabacaria do meu pai? Isso. Mas o interessante que eu acho que, na verdade, o que a gente tem que passar para as pessoas é que tem um problema sério. A mulher não se impressiona pela beleza física. A mulher ela é conquistada pelo ouvido, né? Então, basta ela ouvir o que ela quer ouvir, que ela está seduzida. O homem que é o culpado disso tudo, ele criou um padrão, né? E ainda tem aquela coisa do Nabokov, né? Das ninfetas. Então, a mulher tem que ser ninfeta e estar em capacidade reprodutiva. Ela tem que se mostrar, né, com seios fartos e nádegas robustas para provar que ela tem capacidade de reproduzir e de amamentar o bebê. Então, se estabeleceu esse mito, né, da beleza, essa beleza que ela é universal. Então, os homens gostam de mulheres jovens, né, porque a juventude traz o viço, né, o vigor, a capacidade produtiva, que dá a ele ainda, e aí que eu acho que a natureza ela é injusta, né, porque o homem, mesmo depois de morto, ele é capaz de reproduzir, né, e a mulher não. Né, e aí entra a questão hormonal também, né, da menopausa, né. Então, eu acho que a natureza é muito injusta com a mulher. Assim como isso que eu acho mais divino é uma mulher que amamenta. A mulher que amamenta, ela fica com os seios diminuídos depois, né? Isso eu acho uma coisa tremendamente injusta, né? E a mulher, muitas vezes, ela tem que dar um jeito, né? Então, eu acho que, infelizmente, isso aí, a raça masculina, poderíamos dizer assim, que impôs esses mitos de beleza. Então, a mulher tem que estar sempre mostrando vigor, né, capacidade de estar com a sua sexualidade em alta, né? Então, para isso, ela tem que mostrar os seus caracteres secundários da sexualidade, que são as mamas, né, os seios, né, principalmente. Eu queria entrar num assunto bem rapidinho. Tem uma quantidade agora de mulheres solteiras, né? E a quantidade de poucos homens solteiros. Tem muito mais mulheres que homens. É que tem menos homens. Menos homens. E os homens morrem muito jovens. Isso. E aí Embora tem mais estejam concorrência. nascendo mais meninos do que meninas. E tem mais concorrência entre elas.
Então, essa busca né, de beleza vem também na concorrência, né, de buscar um marido, de casar, né? Então, elas... Essa concorrência é um estímulo a todas as faixas etárias de homens. Né? Verdade. Mas também com a liberação sexual hoje, hoje a gente vê, por exemplo, na adolescência, uma coisa muito comum da bissexualidade, e de uma forma aceita, tranquilamente. Então as meninas, elas têm relacionamentos bissexuais, né? Então, aí até, não sei como é que funciona isso, a questão de uma beleza unissex, vamos dizer assim, né? Porque elas têm que seduzir. É como diz o Caetano, eu amo o belo. E tem esse conceito do andrógeno, né? Daquele indivíduo que não tem nenhuma característica e cada vez mais isso tem se destacado. Mas eu queria voltar num ponto, e eu acho que é bem importante quando a gente fala de uma intervenção estética, cirúrgica, enfim, que existe uma linha muito tênue entre a cirurgia estética pura e a cirurgia que tem um caráter reparador, nem que seja da saúde mental, né? Existem cirurgias, por exemplo, uma paciente que não tem mamas, que tem um tórax quase masculino e está na adolescência, passou a adolescência e não consegue uma roupa para se vestir adequada e não se sente mulher, não se sente a ninfeta, não se sente com esses caracteres sexuais secundários. Nesse caso, o implante de mamas tem um caráter reparador também, além do estético, assim como numa criança em idade pré-escolar que tem orelhas de abano, que vai sofrer apelidos, vai sofrer bullying, enfim, nós podemos, com uma cirurgia relativamente simples, reposicionar a orelhinha do pacientinho, ele vai voltar a ter uma vida e se misturar, e aí ele poder disputar a vida de igual para igual, pelo menos nesses critérios. Nós estamos chegando ao final do Democracia, temos 2 minutos para cada um dos nossos convidados para a mensagem de encerramento por hora. Marcelo Chiodo. Queria agradecer, né, e falar que o sindicato é ali na Riachuelo e a gente atende toda a área da beleza, todo o pessoal da beleza, de várias áreas, né, e a gente está ali é a casa do cabeleireiro, a casa da estética, a casa que a gente está ali à disposição de todo mundo, na qualificação, na regulamentação, no encaminhamento. O sindicato faz a sua parte. Eu hoje sou secretário adjunto do trabalho no município, também buscando nessa parte a qualificação do porto-alegrense, né? E então a gente está num trabalho bastante nessa parte de ensino, de educação, que é importantíssimo. A gente tem que melhorar a educação, tem que melhorar o ensino, porque vai sair profissionais melhores, né, para a sua profissão e mais preparado. Então, eu acho que é isso que eu penso. A gente tem que preparar, e como a gente conversou, a gente tem que ter escolas boas, cursos bons, para preparar profissionais que sejam altamente qualificados para não acontecer erros como acontece na cirurgia, no salão e em algumas outras áreas. Então, a gente tem que focar na qualificação. Muito obrigado, Marcelo Chiodo, presidente do Sindicato dos Salões de Barbeiros, Cabeleireiros, Institutos de Beleza e similares do Rio Grande do Sul, o SINCARS, pela participação no Democracia. Doutor Ricardo Nogueira. Aproveitar esse final para falar sobre uma coisa chamada gerontofobia. As pessoas têm medo de envelhecer. E cada vez mais nós estamos envelhecendo mais. Então nós temos que estar preparados para esse envelhecimento e conviver com esse envelhecimento de uma forma sadia, né? Então, para isso nós temos que estar em condições e ter uma vida maior, com mais tempo, mas com qualidade, né? Então, o que a gente tem que fazer? A prevenção, né, no meu entendimento, porque se nós vamos viver mais, nós provavelmente todos vão acabar tendo uns processos demenciais, né? O Alzheimer nos espera de braços abertos. Então, o que a gente tem que fazer? Postergar isso o máximo possível e fazer uma prevenção disso. Então,
E aí que está a beleza da vida, né? Das experiências que a gente adquiriu, e a gente tem que acabar com esse medo, né, do envelhecimento, né? A gerontofobia hoje é o nosso grande objetivo, acabar com o medo de envelhecer e envelhecer com qualidade de vida. Muito obrigado, Dr. Ricardo Nogueira, psiquiatra, Grupo Hospitalar Mãe de Deus, com vários títulos e uma participação sempre brilhante no nosso Democracia, esse contato que é reclamado muitas vezes pelos telespectadores. A demora agora no reaparecimento acaba com, pelo menos temporariamente, com essa reclamação. Muito obrigado, doutor Ricardo Nogueira. Doutor Juliano Borilli. Pois bem, eu aproveito o gancho do Dr. Ricardo. Eu acredito, e nós vemos, é uma realidade do dia a dia do nosso consultório, os pacientes que foram muito belos durante a sua juventude, sua vida adulta, eles normalmente têm uma dificuldade de envelhecer, e isso causa um sofrimento, muitas vezes, que acaba expondo-os a procedimentos cirúrgicos ou não cirúrgicos, enfim, de risco. E algumas vezes até essas cirurgias repetidamente e com resultados comprometedores. A minha mensagem aqui é que a cirurgia plástica estética é uma realidade, faz parte do ser humano. Nós temos o maior número de cirurgiões plásticos do mundo e o maior número de cirurgias plásticas no mundo, aqui no Brasil. O que nós devemos ter, sim, é um grande critério no momento da escolha do profissional. Ele deve ser membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, e onde facilmente se acessa o site, pode-se procurar o nome, checar o profissional e a sua certificação, porque é uma das maneiras de se proteger de acordo com a formação que esse profissional teve, que para ser membro dessa sociedade é muito criteriosa, muito longa e que permite sim uma segurança e um respaldo. Muito obrigado, Dr. Juliano Borilli, cirurgião plástico, pela participação no Democracia, aqui pela TV Assembleia, quando conversamos com os convidados sobre os limites na busca pelo corpo perfeito, pelo rosto perfeito, padrões de beleza que são muitas vezes impostos, aceitos e não correspondidos depois da intervenção cirúrgica, né, aos aqueles que procuram ficar mais bonitos ou, acima de tudo, a eterna juventude, o que é absolutamente impossível de alcançar. Mas é sempre a insatisfação que muitas vezes norteia e angustia o ser humano. Satisfação, autoestima está caminhando ao lado da responsabilidade também.